Lucilene fumando cigarro na rodoviária no dia do sumiço. Mas logo depois ele mudou o depoimento na delegacia. Disse não ter certeza sobre a data. Esse taxista é uma das últimas pessoas a ver Lucilene logo depois que ela passou pela imagem da câmera de segurança. Foi visto por volta das 18 horas e 30 minutos. Mas eu vi ela normal, como ela vem sempre. Sempre? É, sempre. Roupa normal. Aí eu saí com a corrida, voltei, já não vi mais ela. Seu Fábio, você percebeu se ela estava esperando o ônibus para embarcar? Não deu pra perceber, que elas vêm sempre comprar cigarro, só. Cigarro solto. Tá. E acabou saindo com a corrida, quando eu voltei não vi mais ela. Ela não falou nada com o senhor? Não falou nada. Não estava esperando alguém? Ou o senhor viu ela conversando com alguém? Não. Só entrou, pegou um cigarro e põe aqui, ela sai fumando. E ela foi em direção ao hotel? Ela ficou aí na plataforma. Eu saí, agora eu voltei, já não vi mais ela. O senhor viu alguém estranho ao redor dela? Não. Nada que chamasse atenção? No momento, não. Eu, como advogado, eu tenho uma visão técnica do caso. E, tecnicamente falando, eu entendo que o clamor público, talvez o destemperamento da família, isso atrapalhe nas investigações e também no desfecho final do caso. Isso aí é um exemplo clássico de alguém que estava disposto a dizer algo e depois, de acordo com aquilo que vinha sendo falado, publicado, de acordo com as atitudes, inclusive dos familiares, muitas vezes se mostrando agressivos, isso aí faz com que as pessoas mudem seus depoimentos. Ao que me parece, ele mudou o depoimento dele, porque ele, num primeiro momento, a informação que eu tenho é que ele disse que havia visto a Lucilene no dia 24, contudo, depois de algumas matérias, depois de algumas confusões, discussões que foram mostradas, inclusive, na televisão, em cadeia nacional, em rede nacional, ele teria mudado o seu depoimento. Agora, se de fato ele se enganou ou não tem certeza, aí é outra história. Mas o clamor público, muitas vezes a cobrança pública, ela não ajuda, ela muitas vezes atrapalha. Outro depoimento a ser questionado, de acordo com o advogado, é do Exir, apontado como amigo de Vanderlei. Ele procurou a polícia, foi ouvido e entrou em contradição. Desmentiu que teve o carro furtado em frente ao bar, que teria registrado imagens de Lucilene. Inicialmente, quando eu compulsei os autos e analisei o depoimento do Exir, eu entendi que ele atrapalhou o Vanderlei. Então, assim, de início, eu já descartei qualquer amizade entre eles, porque um amigo não falaria aquilo que ele... Tem um determinado momento, por exemplo, o depoimento dele, que ele disse que o Vanderlei estava suado e, assim, ofegante. Então, o que ele achou estranho. Então, assim, uma pessoa não falaria isso. Até porque ele não disse se havia visto o Vanderlei fazendo algo, de onde o Vanderlei veio. Então, inicialmente, eu não notei do depoimento dele que ele estaria ajudando o Vanderlei em alguma coisa. Muito pelo contrário, possivelmente ele estaria atrapalhando o Vanderlei. Então, assim, é uma coisa para a polícia averiguar. Eu não sei até se isso já foi feito, se ele foi convocado a prestar novos esclarecimentos, mas tem um ponto também que a gente não pode deixar de tocar aqui, é que ele diz ter encontrado o Vanderlei no dia às 8h30 da noite. E é justamente um horário chave onde, basicamente, a investigação se concentra. É num horário. Então, assim, ao mesmo tempo que ele atrapalha, ele ajuda. Então, é uma coisa que, inclusive, para a defesa é confusa. Mas, de fato, ele diz, olha, por volta de 8h30. Então, 8h30 da noite é o ponto-chave da investigação. Talvez se isso aí tivesse sido esclarecido lá atrás, não teria tomado a proporção que tomou tudo até aqui. Ele disse que encontrou o Vanderlei esse horário para quê, doutor? Seria para pagar a estadia dele na pensão, E teria ido lá pagar, porque me parece que a pessoa que viria ficar hospedada chegaria mais tarde da noite. Então, qual que era a intenção dele? Qual foi o combinado deles? Lembrando que isso encontra-se provado documentalmente, até porque essas mensagens foram trocadas por meio de um aplicativo de mensagens. Então isso aí já se encontra provado. De fato, houve esse encontro entre eles e ele diz ter visto o Vanderlei por volta de 8h30. Para quê? Para entregá-lo dinheiro da estadia,
A polícia tem registrado o que o Vanderlei fez naquele dia 24 de dezembro e também no dia 25. A parte que a polícia investigou e o que o Vanderlei apresentou aqui na delegacia. Agora, tudo o que for novo, que pode mudar o rumo das investigações, deve ser apresentado também para o delegado. O Vanderlei pode chegar aqui na delegacia acompanhado do advogado a qualquer momento. Segundo a defesa do Vanderlei, eles podem dar um novo rumo para essa história, para o sumiço da Lucilene. Lembrando que a polícia e também a promotoria já montaram mais ou menos o trajeto que ele teria feito naquele dia. Então, qualquer coisa a mais que o Vanderlei trouxer aqui, junto com o advogado, pode tanto ajudar na defesa do Vanderlei, quanto ainda comprometê-lo ainda mais na investigação do sumiço da Lucilene. É uma investigação cuidadosa e também muito demorada. Todos os detalhes fazem a diferença. Então, a polícia, nessa investigação, tenta ver as pessoas que entram em contradições de acordo com todas as provas que foram colhidas. Já em relação ao matagal, onde o cão farejador deu um sinal, apontou ali para a polícia, o delegado afirmou que as buscas devem acontecer sim nos próximos dias, que a área já está praticamente pronta para que essas buscas continuem. Os policiais voltaram lá, ainda não encontraram esse amigo do Vanderlei, este homem que o Vanderlei disse que estaria naquele dia. A polícia quer saber com quem ele estava realmente, qual que era o horário e se foi realmente porque ele foi até o pesqueiro que o sinal do celular dele emitiu naquela região. Em relação ao pesqueiro na região de Mata, onde apontou o sinal do celular dele, o advogado diz que Vanderlei não consegue se recordar muito bem a data em que esteve lá, mas garante que passou pela região. Ele relata, né, agora, por último, nos últimos esclarecimentos prestados, que ele realmente... É uma região muito frequentada aqui por todos os ferreirenses, né? É uma região de ranchos, onde o pessoal normalmente loca para festas. Então, é natural que uma pessoa vá até lá, inclusive por se tratar de final de ano, né? Então, o que o Vanderlei diz é o seguinte: não, eu já fui naquela região sim, ele não sabe precisar o dia, mas levando em consideração os dados que foram levantados e tal, ele teria ido por volta do dia 26, talvez, ou 27 pela manhã, mas ele não sabe precisar o dia, até porque a nossa memória, né, ela trabalha muitas vezes com associação. Então você fala que você esteve em um local, você está dizendo porque houve algum assunto que te colocou naquele local. Após surgir essa dúvida de que o celular dele teria emitido sinal naquela região, rapidamente ele procurou se lembrar da última vez que ele esteve naquela região. Foi onde que ele disse: olha, eu já fui lá procurar um amigo meu para alocar um rancho, mas não foi desse lado, foi do outro lado. E não foi neste horário, foi em outro horário. Então... Não é que ele está dizendo que esteve ali, mas ele já passou por ali, inclusive entrou. Agora, a precisão do sinal, isso vai ser visto, né, quando houver a conclusão do laudo, porque isso não se encontra. Eu estou com um processo aberto na minha tela, isso não consta ainda no processo. Não tem como eu ter acesso, até porque isso tramita de forma física. Então eu tenho que ir até a delegacia. E por enquanto isso está com sigilo absoluto. E eu digo desde o início, não é a minha intenção atrapalhar a investigação. Então a intenção é deixar a investigação fluir naturalmente. Quando o delegado concluir, ele vai ter que apresentar isso aí, é onde que nós, advogados, eu e inclusive advogado da família, nós teremos acesso. Em meio a tantas contradições, verdades reveladas e segredos ainda guardados, Vanderlei bem sabe. Até o momento, é o principal suspeito em todo esse mistério envolvendo Lucilene. Vem pra mim, por favor. Esse aqui é o Dr. Murilo, gente.